Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos entrando aqui ao vivo nesse momento, pelo Instagram, para trazer uma palavra de Deus, para trazer uma palavra de vida, para trazer uma palavra que venha transformar a tua história. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, Deus vai falar contigo nesse momento, porque o Senhor, Ele é o mesmo, e Deus ainda fala. Sóstenes, Alícia, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, e eu quero trazer uma reflexão para a tua vida nesta noite, quero contar, amém, Alícia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu quero contar uma história, mas antes eu quero tomar a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Você que está com sua Bíblia na mão aí, abra ela. E vamos aprender junto a palavra de Deus. Vamos crescer junto para a glória de Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vai nos falar, Sóstene. Boa noite, Sóstene. Meu irmão. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que entram por ele. Amém? Poucos são os que entram por ele. Então veja bem, eu quero narrar uma história, eu quero contar uma história para você, de um homem, que ele foi dormir à noite, e ele teve um sonho, e nesse sonho ele via um portal que conduzia para a eternidade. Ele viu um portal que conduzia para a eternidade. Acordando desse sonho, esse homem vai pegar o baú e vai ao encontro, vai procurar esse portal para que ele possa entrar nesse portal, pois acreditava ele que isso era um sinal de Deus para a sua vida. Ele pega aquele baú do tesouro, aquele baú que ele carrega, ele pega o baú e vai ao encontro, vai procurar aquele portal até que ele encontre. E ele, pegando o seu baú, que era as suas medalhas, tudo aquilo que ele havia acumulado no decorrer da sua vida, da sua história, dos seus dias, ele pegando aquele baú, ele vai ao encontro do portal. E andando, depois de muito procurar, ele encontra o portal e ele vai tentar entrar dentro daquele portal. Só que com o baú ele não vai conseguir entrar. O que acontece é que ele vai pegar e vai tentar de todo jeito. Ele vai tentar botar o baú, ele tenta entrar junto com o baú, ele tenta puxar o baú, ele tenta fazer, até que aquele homem vai ser esgotado, não vai conseguir. Ele vai cansar, porque não dava para ele entrar naquele portal estreito, que era estreito, com aquele baú. E de repente aparece do outro lado do portal um homem, com um olhar que refletia paz, e vai dizer assim para ele: aqui você não pode entrar com esse portal, ou você não pode entrar com esse baú, porque o mais importante não é
o que você carrega, não é o que você tem, mas é o que você é. E o mais importante não era o que aquele homem estava carregando, mas o que ele era. E para entrar lá dentro daquele portal que era estreito, não dava para ele entrar com aquele baú. E aquele homem vai dizer assim para o homem que está no portal, ele vai dizer, mas isso é tudo que eu tenho. E o homem vai dizer para ele, não, isso é o que você acha. Isso é o que você acha. Isso não é o mais importante. Porque aqui o que vale é o que você é, não é o que você tem. E não dá para você entrar com esse baú. Aquele homem larga o baú para poder entrar no portal. Aquele homem larga o baú para poder entrar no portal que conduzia à vida eterna. E quando ele entra, ele vai Rangel Maria, Irinaldo, chegou alguém aqui de Jampa. Quanto tempo, hein? Aleluia. Então ele não podia entrar com aquele baú. Só que ele resolve agora largar, porque o homem que estava lá no portal disse, olha, para você entrar, você não pode entrar com esse baú, porque a porta é estreita aqui e só dá para entrar você. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz do Senhor. E ele vai largar o portal, ele larga o portal, ele larga o baú e vai entrar no portal, porque não dava para ele entrar com o baú. O texto que eu tomei nesta noite fala sobre a porta estreita. A palavra vai dizer assim, entrai pela porta estreita, ela está aconselhando, Jesus está dizendo, entrai, está marcado aqui em vermelho, porque quando está marcado em vermelho aqui, é sinal que foi Jesus que falou. E Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. No seu livre-arbítrio, no seu livre direito de escolha, porque é você que escolhe se você quer ir pelo largo ou pelo estreito. Ele está dizendo, entrai pela porta estreita. E aquele homem teve a visão, teve um sonho, e agora querendo entrar com um baú, que era as suas medalhas, a sua riqueza, tudo aquilo que ele conseguiu acumular no decorrer da sua vida. Ele tentou entrar naquele portal e não conseguiu. E o homem que estava lá dentro do portal disse para ele, aqui você não entra com esse baú. Tem que deixar do lado de fora. Esses dias a gente foi pregar aqui na igreja do Bispo Bruno, e a mensagem lá foi, abrindo mão do que tenho para receber o que preciso. Abrindo mão do que tenho para receber o que preciso. E muitas das vezes a gente não está disposto a abrir mão. A gente não está disposto a renunciar. Nós não estamos dispostos, e Deus pede também. Deus pede que a gente entregue. Deus pede que a gente deixe. Deus pede que a gente saia. Deus pede que a gente escape. Deus pede que a gente entre. Deus também pede. Porque Deus pediu a Abraão, Deus vai dizer a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sabia onde era? Não, mas Abraão saiu. Abraão obedeceu à voz de Deus. E Abraão sai de lá com uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Que ele seria pai de uma grande nação. Só que o tempo foi passando. Abraão foi envelhecendo. Ele olha para Sara, ele olha para Sara, vê Sara com seus cabelinhos brancos já. E a promessa nada de se cumprir. Carol. Aleluia. É forte, Jesus. Glória a Deus. Cadê a promessa se cumprir? Sara velhinha, Abraão já cansado, amortecido. E cadê o milagre acontecer na vida de Abraão? Só que de repente, Abraão vai pegar, Deus vai visitar Abraão na tenda e vai dizer para Abraão, porque a primeira coisa que Deus pediu foi para que Abraão deixasse sua terra, sua parentela, a casa dos seus pais,
fosse para uma terra que ele haveria de mostrar. Agora, Abraão sai com a promessa e de repente Abraão envelhece, está cansado, já fadigado, sem força, sem vigor, porque o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, vai cansando. A gente começa a perceber que a gente não tem mais aquela mesma força. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, ó, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Lembra-te do teu Criador no dia enquanto tu é jovem, enquanto tu tem força, enquanto tu tem teus dentes para moer, enquanto as pernas ainda não tremem. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E Abraão estava lá guardando a promessa. E quando de repente Deus chega na tenda e vai dizer para Abraão, Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. A promessa foi essa, eu vou cumprir, Abraão. Eu vou cumprir a minha promessa em tua vida. E de repente Abraão olha e diz, mas como que isso vai acontecer? Sibeli, glória a Deus, Deus abençoe, seja bem-vinda. Hoje o culto era para ser lá na casa, aleluia. O culto era para ser na casa de Isabel, mas a menininha está doente, rapaz, Maria. Mas nós estamos orando por ela, amém? Glória a Deus. Então Abraão, ele vai, receber ali a visita de Deus. E Deus vai dizer assim para Abraão, Deus vai dizer assim para Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão. Sara, e vai ser com Sara, tua mulher. Vai ser com ela. Que eu vou cumprir a promessa na tua vida, vai ser com ela. Aleluia. E de repente, Abraão, Sara riu lá dentro da tenda, porque Deus lhe fez uma promessa, e Sara deu uma gargalhada lá dentro. Depois de tantas coisas, Deus vai cumprir na vida de Abraão a promessa. Graziel, é isso mesmo? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus vai cumprir a promessa na vida de Abraão. Aí Deus agora, depois que pediu para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, agora Deus pede, Deus faz a promessa, cumpre a promessa na vida de Abraão, que era de ser o pai de uma grande nação, começando pelo seu filho Isaac. Agora Isaac pega, recebe, nasce, e Deus vai pedir a Abraão de novo, porque Deus pede, irmão. Tem gente que pensa que não, mas Deus também pede. A palavra de Deus diz o quê? Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Buscai e encontrareis. Mas agora, Deus está pedindo para Abraão, dizendo, Abraão, tu vai pegar o teu filho, o teu único filho, Isaac, e tu vai sacrificar ele. Tu vai subir o Moriá e tu vai me oferecer o teu único filho. Sabe que muitas das vezes Deus está querendo colocar algo maior na tua mão, mas Ele está te pedindo que você deixe. Sabe que muitas das vezes Deus está pedindo para que você deixe algo, para que Ele possa colocar algo maior na tua vida. Mas você se prende. Mas Abraão não questionou, não. Abraão pegou o seu filho. Olha só, foi mais ou menos assim a cena. Abraão pegou Isaac, pegou a lenha, pegou o cutelo, aguardou a vida toda para que Deus lhe desse um filho. E agora que Deus deu, Deus pede. Aí Abraão pega Isaac, o cutelo, a lenha, a jumenta, chama os servos e vai para o Monte Moriá, obedecendo a voz de Deus. Obedecendo a voz de Deus. Quando chega lá no pé do monte, ele pede para que os seus servos fiquem ao pé do monte. Ele pede para que os seus servos fiquem lá, porque o servo não pode saber o que faz o seu Senhor. Porque Deus
só revela o seu segredo ao seu amigo. Deus não revela o seu segredo para o servo. Deus revela o seu segredo para os amigos. E Abraão era amigo de Deus. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o que é que Deus faz? Deus vai visitar Abraão na tenda e vai dizer: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Veja o que está para acontecer, Abraão. Porque Deus revela, Cibele, para aqueles que são amigos de Deus. O que é que diz? Jesus diz assim: eu não vos chamo mais de servo, mas tenho vos chamado de amigos. Deus quer ter amizade conosco. Deus quer revelar os seus segredos. Por que ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Abraão pega, deixa o seu servo no pé do monte e sobe o monte, glória a Deus, sobe o monte para obedecer a voz de Deus, para sacrificar aquilo que ele tinha esperado a vida toda esperando, e ele vai ter que subir. Só que Isaac foi ensinado a sacrificar também. Isaac vai reparar e vai olhar: nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui a lenha, nós temos tudo preparado aqui, só falta uma coisa, papai. Só falta uma coisa. Só falta o cordeiro. Só falta o sacrifício. Não sabia ele que ele seria o sacrifício, olha só. Não sabia ele que ele seria o sacrifício. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Deus, ele também pede. E Abraão, quando levanta o cutelo, amarra o seu filho, bota em cima da lenha. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus vai dizer: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus e que mais importante na tua vida é Deus. Não faça tal coisa. Deus pede também. A gente vai ver lá no Novo Testamento, quando o jovem rico se aproxima de Jesus, o jovem rico se aproximou de Jesus, Sibeli, e ele vai dizer assim: bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? O que é que eu faço? Jesus olha para ele e vai dizer assim: bom, só há um que é Deus. Observa os mandamentos. Então o segredo para a gente entrar no reino, para a gente receber a vida, para a gente entrar no reino de Deus, é observar os mandamentos. O jovem rico vai olhar e vai dizer assim: mas isso tudo eu tenho feito desde quando eu sou pequenininho. Porque a mãe dele ensinava para ele observar os mandamentos. Não farás imagem de escultura, amarás o seu Deus acima de todas as coisas, não adulterarás, não furtarás. Aleluia. Glória a Deus. Ele observou isso. Ele observava isso desde criança. A sua mãe tinha responsabilidade, era uma mãe responsável e ensinava para seus filhos o caminho. Porque mãe que é mãe ensina para seus filhos o caminho. Aí ele olha para Jesus, jovem rico, vai olhar e vai dizer assim: Senhor, desde a minha infância, aleluia, desde a minha infância eu tenho feito isso. Jesus percebe, porque ninguém engana Deus, ninguém enrola Deus. Jesus olha para ele e vai dizer assim: pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Tem gente que não tem coragem de dar nem 5% ou 1% a quem precisa. Só que Jesus está pedindo para o jovem rico pegar tudo que tem e dar aos pobres. Aleluia. Pega tudo que tu tem e dá. Tem gente que às vezes vê alguém passando dificuldade, não tem coragem de pegar um quilo de arroz, um quilo de feijão, para ajudar alguém que está precisando. Só que de repente, Jesus olha para ele e vai dizer assim: pega tudo, não é a metade não, é tudo. Não é a metade, é tudo. É como Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, o teu riso, porque Isaac quer dizer riso,
pega o teu riso, pega o teu Isaac e oferece a mim. É Mili. Carla, 94. Deus abençoe, seja bem-vinda. Então Deus, ele pede, irmão. Deus, ele pede. E ele disse para o jovem rico, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. O jovem baixa a cabeça. O jovem baixa a cabeça, entristecido, porque ele queria seguir, mas ele não estava disposto a pagar o preço. Amém. Glória a Deus. Ele não estava disposto a pagar o preço, ele não estava disposto a renunciar, ele não estava disposto a seguir, porque Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, vem e me segue, Pedro. Pedro largou ele, largou o barco, largou o mar lá, deixou tudo lá. A vara de pescar, deixou tudo. E seguiu a quem? A Jesus. Chegou para Mateus a mesma coisa. Mas o jovem rico não teve coragem de largar tudo, de deixar tudo, de entregar tudo. Deus estava mandando ele entregar tudo, pegar tudo que ele tinha e dar aos pobres. Aleluia. Sibélio, pastor da minha cidade. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então a gente observa, irmão, que Jesus pediu. O jovem rico se entristeceu, baixou a cabeça. Jesus vai olhar e vai dizer assim, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O discípulo disse, então, pois quem poderá se salvar? Emily é uma colega que eu conheci aqui em Goiânia, pastor. Amém, Emily? Glória a Deus. Se cuide bem de Sibélia aí, viu? Cuide bem de Sibélia. Sibélia é uma bênção de Deus. Sibélia, eu não esqueço mais de você cantando aqui, porque você canta bem. Aleluia. Isso é uma bênção de Deus. Cuide bem dela aí, Emily. Amém? Glória a Deus. Então a gente observa, irmão, que o jovem rico baixou a cabeça, se entristeceu, porque ele não tinha condições, ele não queria renunciar, pegar tudo e dar aos pobres. Jesus olha porque Jesus pede. Jesus também pede. E ele vem aconselhando, dizendo aqui, ó, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho. Amém, é verdade, viu, pastor? Pode deixar, amém. Glória a Deus, é sua missão, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está mandando a gente entrar pelo caminho estreito. A porta larga está aí. A porta larga está aí. Ele está mandando, ele está pedindo, na verdade, ele está pedindo, né? Ele está pedindo entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho. É como a ilustração, se depois você pega o vídeo e assiste novamente, eu contei a ilustração de um homem que dormiu e teve a visão com um portal estreito. E ele tentou entrar naquele portal com um baú do tesouro, que era aquilo que ele havia acumulado no decorrer da sua história, da sua vida. Mas não teve como ele entrar lá dentro. Não teve. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus está pedindo de você? O que Deus está pedindo de você? Você está disposto? Porque o jovem rico não estava disposto. Mas Abraão não questionou. Deus chega para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pega e sai. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, dá um filho e de repente agora, aleluia, concede um filho a Abraão e de repente Deus chega e diz assim, pega o teu único filho agora e me dá. Aleluia. Porque Deus, Ele nos dá, mas Deus também nos pede para que a gente também dê. Dá, olha só o que a palavra de Deus diz. Dai-vos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente se vos darão. Mas dê.
Quero dizer para você que existem coisas grandes que Deus quer colocar nas nossas mãos, mas a gente precisa entregar aquilo que Deus está pedindo. Entregar aquilo que Deus está pedindo. Ele quer colocar coisas maiores nas suas mãos. E se você tem fé, você pode levantar a sua mão aí onde você está e dizer, eu recebo. Ou melhor, e dizer, eu entrego. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então aprenda com Abraão. Aprenda com o jovem rico. Aprenda com o que Jesus está dizendo. A porta é estreita. Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Mas estreita é a porta que conduz à salvação. Quem quer? Se você está disposto, se você quer. Se você quer ter um encontro com Deus. Se você quer ter um encontro com a vida. Aleluia. Esteja disposto a pagar o preço. Amém? Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esteja disposto. Aleluia. Esteja disposto a largar esse baú. Esteja disposto. A mulher que estava em Sodoma e Gomorra, que era esposa de Ló, Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela. Então Deus disse, sai dessa cidade porque vai ser destruída. Vai ser destruída. A mulher sai, mas o coração dela estava preso no Sodoma e Gomorra. Estava preso lá. O coração de Abraão não. O coração de Abraão era diferente. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. O meu coração, o teu coração precisa ser diferente. E você pode dizer, Deus, eu quero um coração diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero um coração diferente. Eu quero um coração semelhante ao coração de Abraão. Que não estabelece barreira, mas que está disposto a te seguir, a te servir, a entregar tudo, a deixar tudo para te seguir. Aleluia. Emily, Deus é fiel, é poderoso, é soberano. Aleluia. É soberano. É aquele que te ajuda. É aquele que te faz descansar debaixo da sombra dele. É aquele que, aleluia, te protege, te livra, te guarda. Deus é poderoso. Amém? Eu quero agradecer a todos que ficaram até o término dessa live. É somente uma palavra. Hoje era para ter o culto lá na casa de Isabel, não teve. Eu disse, eu vou fazer uma live. E nós estamos aqui. Né? E graças a Deus, apareceu a Emily, apareceu a Cibele, Irenaldo, ali de João Pessoa, Iranildo, né? Irenaldo, Carol, que é de casa. Todos sejam bem-vindos, sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Me segue aí. Deixe seu like aí, deixe sua curtida aí. Para nos ajudar a crescer aqui nessa plataforma. E outra hora nós entra aqui, viu? Nós queremos ver vocês aqui com a gente. Irenaldo, Rangel Maria dos Santos, Sóstenes é de casa também. E aqui eu acredito que é a Alice, né? Daniele.
É a Alice, a paz do Senhor, Alice. Meus irmãos, até mais, até a próxima live, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus e shalom para todos.